Esse episódio é para todo mundo que tem um pet em casa ou que queria ter. A gente vai falar sobre o mercado de pet food com um super especialista importado de São Paulo, Thiago Vendramini. Thiago, obrigada por ter aceitado o convite, por ter se deslocado, por estar aqui. É um prazer te receber. Imagina, o prazer é todo meu. Olha, você não queria muitas apresentações, mas eu vou ter que falar para o pessoal quem que você é, né? Então, o Thiago, gente, ele é médico veterinário, ele é doutor em nutrição animal e ele é professor na FMVZ, que é a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, certo? Só isso? Não, imagina. Tu é pai do Boris. A melhor parte é ser pai do Boris dando flor, né? Os melhores títulos são esses. Com certeza. E esposo da Milena, né? A minha xará. Não apanha em casa. Fala que essa é a melhor parte. Essa xará lá. Thiago, então assim, fica à vontade para te apresentar, mas eu quero, antes de passar a bola para ti, como a gente estava conversando antes, nem todo mundo que está nos assistindo sabe exatamente o que é pet food, Sim. né? Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho dessa cadeia. E a gente escolheu esse tema não só porque tu é doutor em nutrição, mas também porque dentro da categoria pet é a categoria com maior peso, né? Maior representatividade, faturamento e etc. Então, até só fazendo um parênteses, quem não viu o episódio, não lembro o número, mas que tratava de marketing no mercado pet, assiste também, que tem tudo a ver com esse papo de hoje. Mas a gente falou ali muito sobre marketing, humanização e venda emocional. E hoje a gente vai falar do mercado pet food, não necessariamente do marketing. Então, agora é contigo. Imagina, eu acho que assim, pra gente começar no assunto, claro que eu vou entrar no pet food, né, na alimentação desses animais, mas falando um pouco do mercado pet, por mais que as pessoas já tiveram, a gente tem entendimento, né, brincar que quem nos assiste, todo mundo hoje tem um cachorro, um gato quer ter, como você brincou, né? Então, se eu olharia para as pessoas aí, falaria assim, olha, se você tem cachorro ou gato, levanta a mão, as pessoas levantam a mão. Se você se chama de filho, permanece com a mão levantada. A grande maioria tá assim, até todo agora, eu levanto as duas, né? Porque a gente realmente tem hoje um filho peludo, eu gosto de brincar, e é realmente um filho, a gente não tá exagerando, a gente tem desde 2013 mais cães e gatos do que filhos, do que casas, né? O último censo que a gente teve mostrava já isso, e a gente tem casas aí, casais, vamos falar, não a casa que tem isso, mas casais, pessoas sozinhas, idosos que tem um animal que chama de filho, né? Então isso é interessante a gente pensar nesse mercado, outras informações que as pessoas se assustam, né? Por que vocês vão falar de pet? Porque é muito importante, né? Quando a gente fala de mercado, o que eu vou atuar, né? Então a gente pode ir lá de seguradoras, que eu fazia seguro de vida, hoje eu já começo a fazer seguro de vida pet. Sim, e seguro funeral tem também, Tudo. Porque nós estamos com uma geração, né, os millennials que a gente fala, que hoje em dia eles são pais de pet. Então, a gente tem algumas regiões no Brasil que tem 4 vezes o número de gatos adotados, não estou nem falando cachorro, que no Brasil a gente tem mais cachorro, nós estamos falando de gato adotado, do que crianças nascendo. Então a gente tem que entender isso. Thiago, mas você vai falar só do mercado pet? Não. Aí eu vou fazer uma pergunta para ti, para todo mundo, que é o seguinte: quando você fala de um cachorro ou gato, o que você tem que dar todos os dias para ele? Carinho, não, com certeza. Mas assim, alimentação. Eu sou taurina, eu ia falar comida. Comida. Mas assim, e aí, então eu vou pegar já um gancho. Comida é uma forma de dar carinho. Você consegue me entender? A nossa avó já fazia isso. Eu chego na casa da minha avó, ela fala assim, olha, eu fiz o que você gosta, eu faço o que você gosta. E se a gente fizer uma conversão aí, as pessoas então têm mais cachorro ou gato. Perfeito. E elas estão tendo mais cães e gatos, só que a gente vive numa rotina muito louca, né? Muito corrida. Então, eu passo o dia inteiro fora da minha casa. E eu chego em casa, eu quero dar carinho pro Boris. Como que eu dou carinho com ele? Anda 3 voltas no quarteirão. Putz, mas eu tô cansado. Ai, mas eu vou fazer aquilo que você gosta, comer, né? Então, é que nem minha avó. A gente volta nesse laço da alimentação e do carinho. Falando de mercado, por que ele é tão aquecido? Porque se a gente aumenta o número de cães e gatos domiciliados, uma questão de pandemia, pós-pandemia, a gente também
aumenta o volume de vendas desse mercado Sim. e as alternativas. Então, se alguns anos atrás você tinha um cachorro, eu gosto de dar os nomes, né? Você tinha um cachorro que chamava Rex, Toby, Bonzo. Hoje não, né? E você chamava ele de melhor amigo. Então você chega, meu melhor amigo. E só um comparativo, falando desse mercado, eu tenho vários melhores amigos, né? Claro, tem que ter o melhor, mas eu tenho vários amigos. Um deles eu vim pra Curitiba com ele. E aí, putz, o que o Henrique tá comendo hoje? Eu não faço ideia o que ele tá comendo hoje. Mas se perguntar assim, o que tua filha tá comendo hoje? Daqui a pouco a Milena me manda uma foto do pratinho dela. A gente se preocupa muito mais com a alimentação, com a nutrição, quando a gente chama de filho. Claro. Então isso aqueceu muito esse mercado. Claro. E aí eu vou pegar outro gancho. Eu sei que tô falando bastante, Não, mas é tá que essa ótimo. introdução. A gente tem um aspecto da humanização. Então, que vocês já conversaram e a gente vai conversar bastante hoje. Então, quando eu saí do Rex, do Toby, do Bonzo, ele era meu melhor amigo. Ele tinha que comer? Tinha. O que eu me preocupava nessa alimentação? Eu me preocupava dele não perder peso. Eu saía ali no quintal, falava assim, nossa, deu comida pro Bonzo? Ah, não. O que sobrou hoje? Ah, sobrou um pouco de arroz. Ah, exatamente. faz uma carne moída, não era? Ah, fez uma carne moída. Ah, tá bom. Ah, ele tá forte, hein? Então tá bom. Tô lembrando da minha infância. Era assim, como que chamava o seu cachorro? Você lembra? Pois é, que eu tive um cachorro que era inusitado, o nome dele era Greco. Você tá brincando. Lindo, né? Nossa, que diferente. Mas ele morreu de parvovirose. Jura? E eu lembro, e meu pai veterinário, não tinha o que fazer, né? E eu lembro perfeitamente, assim, de ter uns 5 anos, mas olha que relação afetiva. Sim, mesmo que eu muito lembro, novinha. eu lembro dele em cima da mesa de jantar e o pai fazendo soro e tal, mas não tinha o que fazer. Aí depois a gente teve a Fifi e a Fafá. Ó os nomes. E depois, obviamente, que no auge da minha infância, a gente teve a Xuxa. Ai, que legal, que legal. Tu não é dessa época, mas todo mundo tinha que ter uma Xuxa. Mas não era nome de gente, de fato, exceto o Greco, que eu vou ter que perguntar pra minha mãe da onde que veio essa inspiração. Mas é muito diferente, é muito legal. E ele era um Doberman, então eu acho que, né, chique. Mas o resto era tudo zoado mesmo. Mas olha que legal, você falou que é um Doberman, era um animal que permanecia no quintal, fazia guarda da casa. Com certeza. Né? Hoje dorme na cama. Né? Sim. Então Nossa, era impensável. Imagina. Né? O Greco só ficou em cima da mesa de jantar porque tava morrendo. Doente, é verdade, é verdade. Mas eles mal entravam em casa, né? Era um outro tipo de pensamento. Sim. E isso não é um aspecto de geração. Então, se eu falar da geração atual, claro, falei, né, millennials e assim por diante, mas eu gosto de brincar, principalmente com os alunos, eu falo assim, você tem um pai ou uma mãe que já teve um cachorro que ele chamava de melhor amigo. Sim. Aí hoje esse aluno foi fazer lá em Pirassununga, foi fazer a USP lá, e aí eu viro pra eles e falo assim, hoje o seu pai tem um cachorro que ele chama de filho e ele ama mais o cachorro do que você, eu brinco com eles. Mas você entendeu que não é geração, a gente mudou esse aspecto. É, né? Mais da sociedade do que da geração. Sim, as pessoas evoluíram junto dessa com, maneira. Né? Já viu o meme que tem do cara fala, eu não quero, meu pai, eu não quero cachorro em casa, meu pai agora, com a foto do cachorro do cara na camiseta, levando pra passear, mas é justamente isso. Então, falando da alimentação, da nutrição, a gente se preocupava, ele não pode perder peso, ele tá bem, tá gordinho, né? Então era uma preocupação em atender as necessidades nutricionais, comer, que é o que a gente se preocupa. Mas a gente mudou isso, a gente foi para uma nutrição que hoje pensa na qualidade de vida, no bem-estar, na longevidade. Na longevidade, eu ia falar, né? Então, porque tu tem um bulldog, eu tenho um pug, ambos têm uma tendência. Sim. Uma expectativa de vida menor. Uma expectativa de vida menor, e eu brinco que o pug, ele engorda de respirar, porque não é possível. Eu cuido. É o meu segundo pug. Olha. Ai, sim, porque o primeiro justamente morreu com 8 anos, muito novinho, né? Mas problemas decorrentes de obesidade e tal, deu como é que é.
Pancreatite. Sim. Ai, dó. Então, mas o teu tá gordinho, hein, Thiago? Como é? Não conta isso pro pessoal, pelo amor de Deus, trabalha com ele, tá fofinho. Corta. Mas não é. Até o aspecto de fofinho, olha como é engraçado. Como é uma imunização? Trabalho com nutrição e a área que a gente realmente mais trabalha é a obesidade. Aham. É a visão do pai. Se eu chegar na minha avó hoje, na minha mãe, amanhã chego lá e falo, olha mãe, putz, olha, eu acho que eu tô um pouco gordinha. Ela falou, para, você tá lindo, imagina. É a olha, preocupação. é diferente. Mas isso é ruim também. É bom e é ruim. Porque nós estamos falando de uma doença, de uma preocupação. Mas é a mesma coisa que a Sim. gente tem pais, aí falando da humanos, medicina, que percebem que o filho tá em sobrepeso, obeso, mas falam assim, não, ele tá... Tá saudável, tá ele gosta corado. de comer, entendeu? Tá e corado. a gente tem que ter esse cuidado com a Sim. nutrição de cães e gatos. E a gente ia explicar para o pessoal essa cadeia só, Sim. porque o pet food, eu não lembro de cabeça, é mais de 50%, né? Sim. 70 é e poucos, muito eu alto, acho. chega a quase 80%. Depende do que a gente está falando, de faturamento, de porcentagem de vendas e assim por diante. Aham. Mas ele representa uma parcela significativa. Ele que move Move essa... o setor. E nós estamos falando, ele move o setor pet Tá. e ele move o agronegócio. Claro, quando a boa. gente fala agronegócio, ele é muito maior. Claro. Mas pet, né? Segmento pet, ele está inserido no Claro. agronegócio. A gente esquece muito um pouco disso. Tanto quando a gente fala de departamento, que a gente está ali em departamento de nutrição e produção animal. Ai, mas é produção animal, cães e gatos? Não, mas é nutrição desses animais. São animais. É que a gente está muito próximo deles. Mas não deixa de ser. E quando a gente fala de movimentar uma balança comercial, é o seguinte. A gente fala muito do milho, da soja, da exportação. Porque está vendendo, porque a China... Mas quanto que se inclui de grãos nessa alimentação? Claro. Quanto que se inclui de produtos cárneos, Claro. derivados cárneos, farinhas, vísceras? Está inserido ali. Sim. Isso temos milhares, milhões. Eu sou uma leiga, né? Aqui claro. falando. Imagina, mas imagina. assim, eu sei, por exemplo, na produção de gado, que tem uma parte específica que eles destinam para ração, né? Para a Total. indústria de ração. Total, é. Hoje, geralmente, são subprodutos. Isso. Quando a gente fala de subprodutos, esse termo gera não quero sub. Ainda mais na alimentação. Você fala assim, olha, é subproduto. Mas a gente tem que entender, isso é uma discussão que a gente pode ficar horas aqui, vários episódios. Que assim, nós temos que entender, a gente tem que humanizar, mas tem que entender que esses animais têm necessidades diferentes. Específicas, claro. Eles são espécies Claro, diferentes. Então, assim, já vou entrar numa discussão que a gente fala um pouco mais depois. Eu sou vegano, por exemplo. Não é meu caso, estou dando um exemplo só. Será que eu posso tornar o meu gato vegano? Exatamente. Ai, mas é meu filho. Ele é seu filho, mas ele não é humano. Não é humano. Entendeu? Então, assim, ele tem necessidades, a fisiologia é diferente. Claro. Então, entra um pouco na discussão ética, né? O quanto que eu posso humanizar. Claro, né? Eu posso chamar de filho, eu posso cuidar muito dele. Eu quero levar na creche? Ué, por que não? Eu tô prejudicando ele? Não, mas se ele tem necessidades, ele tem exigências nutricionais, aí eu tô mexendo um pouco na obrigatoriedade que a gente fala, da necessidade. Claro. Que é o ser tutor, né? Sim. Que até eu havia comentado no outro episódio com o rapaz do quanto mudou essa relação. Você trouxe muito bem, falando de pais e filhos, mas eu falei para ele, poxa, na minha época de criança a gente chamava de eu sou o dono do cachorro. O dono do cachorro, isso não pode mais. Né? E agora a gente é tutor, mas tutor, eu acho que o próprio termo já pressupõe esse cuidado com um incapaz, vamos dizer assim, né? Com um menor de idade. Mas isso é tão engraçado, olha como a gente tá como muito rápido. A gente foi do dono ao tutor e hoje a gente já não me sinto bem tutor. Não é tutor mais? Não, é tutor. Tá. A gente tem que explorar como tutor, mas talvez a gente tem que rever isso. Porque se eu chego e falo assim, olha, eu sou tutor da Ana Flor, minha filha... não sou é verdade. tutor, Fica meio... Assim, sou pai. Fica afastado, né? Por quê? A gente está conversando sobre uma coisa maior. A gente está conversando também sobre uma clínica veterinária, por exemplo, o marketing dessa clínica veterinária. Então, assim, abordagem. Eu chego e falo assim, oi, seu Clóvis, tudo bem? O senhor que é o dono do Frederico? Ele já olha assim... Me disseram que tu dava uns exemplos de nome bons. É esses, né?
Frederico foi tranquilo, Frederico Antônio, o senhor que é o nome... E assim, às vezes a pessoa chama... Nome composto. Oi, senhor Frederico Antônio, o senhor que é dono do Bob? Não, Bob sou eu, Frederico Antônio é um cachorro, entendeu? E aí, o que acontece? Quando eu falo o senhor que é dono, ele já... Gostei desse veterinário. Aí, por exemplo, eu vou chamar de tutor hoje. O senhor que é o tutor dele... Não gostei desse veterinário, entendeu? Não precisa ser Parece veterinário. juizado de menores, né? Entendeu? Pode ser um banho-tosa, pode ser um pet, pode ser, sei lá, uma loja de camiseta, mas tem camiseta para pet ali. A pessoa foi com o cachorro dela, isso aqui, ó. Agora você chega e fala assim, oi, Milena, tudo bem? Você que é a mãezona do... Zeca. Eu mesmo, entendeu? Tu viu que já é Zeca, já melhorei, óbvio. Tá já humanizando. Mas é legal, esse é um pensamento interessante, um pensamento legal, mas a gente tem que mudar um pouco isso. Então, é que a gente entrou numa discussão muito maior, mas vamos falar os termos. Eu não posso chamar de dono, eu já tenho um cuidado com o tutor, eu tenho um centro veterinário, na verdade, da Milena, da minha esposa. A gente ela é veterinária também. Ela é veterinária também, odontologista veterinária. E aí a gente tem... Olha onde a gente chegou, odontologista veterinária. Pois é, isso que eu ia falar, não sabia, só sabia que ela era veterinária. E aí, o que acontece? Até os termos. Não é errado, antigamente, o seu pai chegava pro... Como que chamava? Xuxa. Chegava com a ração da Xuxa. Primeiro que, olha o termo, ração da Xuxa. Ração não. Aí ele chegava com a ração da Xuxa, chegava pra sua mãe, chegava pra ti e falava assim, nossa, achei essa ração melhor custo-benefício. Tá tudo bem. Na nossa cabeça... Tá tudo bem. Com custo-benefício, você interpreta, meu pai conseguiu uma ração com custo bom e vai ter benefício pro meu cachorro. Aí eu te faço uma comparação, então, os exemplos que vocês gostam. Eu chego com a Ana Flor numa pediatra hoje em dia. Aí eu chego com a Aninha, pediatra, aí ela fala assim, que legal, poxa, terceira vacina da Aninha, Nossa, paizão, eu tenho a vacina. A vacina aqui que é o melhor custo-benefício. Eu olho pra médica e falo assim, melhor custo-benefício, né? doutor. Claro. Mas qual que é a melhor? Entendeu? Porque é filho. Óbvio. Eu tô preocupado com dinheiro muito, todo mundo tá. Todo mundo que nos assiste. Mas pra gente, pro filho, não. Pro filho, não. E a gente percebe que no pós-pandemia, a gente teve um retorno aí, né, das atividades, a gente teve um aumento dos preços, só que tem uma pesquisa que mostra o seguinte, que legal, o tutor, né, vamos falar, o tutor do pet, ele deixa de gastar consigo para gastar com o seu Claro. Então, alguns termos eu não posso mais falar custo-benefício. Claro. Thiago, mas eu já vi vídeos de você na internet falando custo-benefício. Não, tudo bem, é que nem um médico. Olha, pai, eu tenho essa vacina que é boa por causa disso, isso, ela é melhor por causa disso, não sei o quê. Isso eu não acredito. Tem um ótimo custo-benefício. Eu falo, é essa mesmo que eu quero. Onde vacina agora. Na verdade, primeiro tu vendeu pelo outro argumento. Então, assim, é um pouco de trabalhar isso, da gente entender o mercado e trabalhar dessa maneira. E o mercado pet food é a mesma maneira. Eu não posso mais falar assim, alimentação caseira. Eu tenho uma alimentação caseira aqui baratinha pro seu pet. Ser barata não é bom. Sabe que eu ia te perguntar um negócio? Depois que depois da minha infância, enfim, eu fiquei anos daí sem cachorro, adolescente, depois vim para Curitiba, fiz minha vida e tal, só fui ter cachorro depois de ser mãe de humanos. E aí eu tive essa lacuna entre, na minha infância, se dava o resto do almoço. Da alimentação. E hoje que eu só dou ração, eu não dou nada. Como médico veterinário especialista em nutrição, pode dar comida humana para cachorro? Legal. Bela pergunta. Seguinte, pode. A única coisa é que a gente precisa fornecer uma alimentação incompleta e balanceada. Qual o tipo de alimentação? Então, assim, a gente vai muito na ração, que aí a gente já não gosta de se chamar ração, porque ração eu lembro de um cavalo, de um boi. Não, meu cachorro come comida. E aí eu falo de uma alimentação comercial até uma alimentação caseira. Na verdade, alimentação o termo correto... comercial, que bonito. O termo correto é alimentação convencional e não convencional. Porque quando a gente fala convencional, isso pode mudar nos próximos
próximos anos. Mas o convencional é a ração? A ração. Ah, A tá. ração. Tá. Mas vamos lá, eu posso. A única coisa que eu preciso, que a gente fala como nutrólogo, a gente precisa trabalhar com alimento completo e balanceado. O que significa isso? Eu preciso dar para o meu animal 40, 41, depende de qual espécie que eu tô falando. Cachorro ou gato, eles têm necessidades diferentes. E aí já fica a dica, o cachorro pode comer a comida do gato? Pode. O gato pode comer a comida do cachorro? Não pode. é? Porque as exigências do gato são maiores que a do cachorro. Deu pra entender? Olha, Então, não já sabia. Mas vamos lá, eu dou um alimento completo e balanceado pro meu cachorro. De que maneira? Eu quero dar comercial. Eu quero preparar. Posso preparar. Só que por que a gente fala que é muito difícil preparar? A gente tem um estudo ali na USP, publicado recentemente, que a gente avaliou 100 dietas disponíveis na internet. Tá. Então, se eu jogar ali na... receitinha para cachorro. Tá. A gente foi lá, avaliou 100 dietas, pegou as 100 dietas, comprou os ingredientes, preparou e avaliou. E a gente publicou esse artigo, inclusive, num dos braços da revista Nature, né? Que é na Scientific Reports. Sim. E ele mostra que de 100 dietas avaliadas de internet, as 100 eram incompletas e desbalanceadas. Aí você fala, putz, eu sabia. A Milena trouxe um cara, ele é patrocinado pela indústria pet food. Não, muito pelo contrário. Eu sou fã da alimentação caseira, mas pessoal, não é alimentação caseira que a dona Rita, que assim, não é um desmérito, mas assim... Mas é que ela tá fazendo uma boa comida pros filhos humanos, e não... Porque tu até ia falar 40 a 41% de proteína. 40 a 41... número de nutrientes. Então, eu falo vitamina A, D, E, K. É muito difícil. É muito difícil. Aí as pessoas falam assim, mas eu eu como uma alimentação. Mas a nossa alimentação, ela é muito variada. Então, assim, eu não como todos os dias a mesma coisa. Claro. Mas eu consigo variar super pro meu pet. Também não é verdade. Porque, assim, a gente come coisas que o pet não vai comer. Exatamente. Entendeu? Então, assim... Eu consigo fazer uma alimentação caseira completa e balanceada? Consegue. Eu sou fã de uma alimentação completa e balanceada caseira. Só que tem que ser feita por um profissional que sabe as necessidades desse animal, que vai formular, que maioria das vezes vai precisar suplementar, quase a totalidade das vezes vai precisar colocar um suplemento vitamínico e mineral ali. Entendeu? Que até no MBA Pet, eu já falei sobre ele, a gente vai falar mais depois, mas em um dos webinários ou materiais que vocês produziram, vocês levaram uma dona de uma empresa que se especializou nisso, é comida caseira. Não convencional. Não convencional. Mas ela balanceia, né? Porque aí, olha que legal, né? A Juliana Bechara, ela é formada na USP. A irmã dela trabalhava com gastronomia. Pois é, olha que legal. Olha que legal. E aí ela virou e falou assim, eu vou empreender, eu quero ter um negócio. Só que hoje em dia se fala muito disso. Ela fez lá atrás isso, ela juntou a... Putz, é gostoso juntar a gastronomia. Imagina eu comprar um alimento do Boris feito... Nossa, formada em gastronomia. Só que quando eu falo... É legal esse pensamento que assim... Não tá errado, tá tudo bem. Só que não adianta eu comprar a marmitinha do Boris feito por uma pessoa que não tem cuidado nenhum. Aí, o que tem ali? Arroz, batata e frango. Aí, se a gente pensar nos nutrientes, tem carboidrato e proteína. E cadê as vitaminas? E cadê os minerais? E cadê... Claro. Aí isso vai gerar prejuízo para os nossos pets. Mas não é errado. Então eu posso ter o alimento comercial convencional e não convencional. O não convencional pode ser um alimento caseiro ou pode ser igual ao exemplo que você deu. É um alimento caseiro, entre aspas, mas produzido por uma empresa. Então eu uso ingredientes da alimentação humana, produzo a marmitinha e vendo. Ou pode ser, se você tem disponibilidade de tempo, paciência, não é fácil. A gente não cozinha todos os dias pra gente. Claro, não tem tempo. E é uma geração mais nova. A minha avó cozinha todos os dias pro meu avô. Minha mãe já não. Chega um dia e fala assim, Carlos, nós vamos comer fora hoje. É buffet. E aí, como que você faz para um pet? Porque aí o pet tem que comer. Claro. E aí, hoje eu não vou. Não basta matar a fome, né? Tem que pensar no cuidado com a saúde, né? Com certeza. Posso só pegar um gancho legal? Porque é bacana, a gente, principalmente que a gente tá falando com empreendedores, pessoas que de repente nesse momento falam assim, poxa, eu tenho uma farmácia de manipulação. Será que eu vou pensar em trabalhar com segmento pet? Eu posso? Posso. A única preocupação que a gente tem é com questão de custos. Isso é legal. Custos pro tutor.
Só que lembra que eu comecei uma das falas minhas falando que o tutor, ele não se preocupa mais com o preço para o cachorro. Mas Sim. a gente também fez um estudo lá na USP que mostrou o seguinte: a gente tem uma comparação de custos. Então a gente fez, né, com o professor Gameiro, que é um professor de economia da universidade, a gente comparou custos da alimentação caseira e convencional. Só para tu pegar um gancho. Então o que acontece? Ai, churrasco tão cara. Nossa, R$300 o saco. Aí eu vou dar alimentação caseira. Não, e pesa, né? A gente Pesa. sabe, para a maioria das pessoas, pesa. Muito, só que vai ser mais caro. Ah, Thiago, Sério? imagina, minha sogra faz, é mais barato. Não é mais barato. Porque se a gente pegar e realmente for fazer um alimento completo, balanceado, suplementado, isso fica mais caro. Porque eu tô falando de uma indústria pet food que, assim, A escala é muito claro, maior. claro. Mas isso não significa que tu não pode empreender. Então, por exemplo, eu vou usar o marketing aqui da minha farmácia de manipulação, faça alimentação caseira, eu tenho um suplemento completo e balanceado para vender para você e vai ser mais barato. Putz, eu já não posso pegar esse gancho. Tá. Mas eu posso pegar o gancho, aproveitem as informações que a gente está trazendo e falar assim, eu posso fazer um marketing baseado assim, olha, prepare alimento do seu cachorro, tem um suplemento completo balanceado aqui na minha farmácia, que tu inclui na alimentação do seu animal e gera mais qualidade de vida, mais longevidade. Olha a venda emocional. Você é um Por quê? marqueteiro. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas isso é importante. Claro. A gente precisa ter esse marketing. E é legal, você é marqueteiro, é gostoso. Eu não acho ruim disso. Mas a gente precisa se basear Eu odeio em esse ciência. termo, tá? Odeio, Jura? até falei brincando, mas é porque depressiona, né? Mas um Parece cara... que é uma coisa ruim. Você tá... Mas posso te dar uma visão do mercado pet? Por que depreciou? Pelo seguinte, eu não posso ser marqueteiro vendendo ideia de coisas milagrosas. Claro, mas é que na nossa visão de profissional sério, não é só existe- marketing, é outra coisa. Imagino que na medicina veterinária tem uns bons e os maus profissionais. Sempre vai ter. No marketing é a mesma coisa, Sabe quantas né? escolas de veterinária a gente tem no Brasil? 555 a última vez que eu tenho. A gente tem mais faculdade de veterinária no Brasil do que no mundo. Isso já é verdade, já ouvi falar. E aí é um problema. Porque é um problema, porque se você for na internet agora, né, e você vai ouvir a gente, né, no YouTube, assim por diante, aí depois você chega, vai começar a aparecer coisas pra ti, alimentação, nutrição de cães e gatos. E olha que interessante, pet food. Eu tenho certeza, vai aparecer pra você assim, olha, faça meu curso, eu ensino vocês, chuchu cura o câncer, água com gengibre, própolis, cura... Isso é... Entendeu que e é fácil, a gente está se aproveitando de uma questão emocional. Sim. Então, posso pegar um gancho? Eu tenho um pet em casa, meu pet teve câncer. A hora que eu falo câncer para um tutor, é o filho de alguém, ele desliga a chavinha, fala assim, meu Deus, câncer. Ele nem escuta. Ficou cego. Benigno, maligno. Ficou cego. Aí, eu escuto a palavra assim, cura... E aí o cara me vende a ideia de, olha, água milagrosa. Eu não tô exagerando. Tem gente na internet vendendo água milagrosa para curar o câncer do cachorro. Você já viu vento enlatado, né? Tem também, esse eu nunca vi. Tem a brisa do Rio de Janeiro. Os caras fizeram uma lata tipo de sardinha. Tá com vento. O que eu acho, sabe? Por exemplo, só entrando um pouquinho no marketing, se você seguir o João Branco, que foi CEO do McDonald's Brasil, sim. Inclusive é o responsável pela campanha Mac. Agora, ele se desligou do McDonald's para dar consultorias e tal. E todo o material dele, inclusive o livro que ele publicou, é Desmarketize-se. Entendeu? Então, o que eu costumo falar? Essa venda meio enganosa, ela sempre existiu no balcão. Sim. O que acontece é que, assim como com a internet, com as redes sociais, o consumidor ganhou voz, se empoderou, né, e tal, a parte do marketing também, né, ou seja, as coisas que já aconteciam na vida real, no offline, no balcão, no dia a dia, ganharam outra dimensão na internet. Tomou proporções maiores.
Entendeu? Então, assim, tudo ganhou escala, Sim. né? A própria, é o que eu falo, a voz, as pessoas não tinham voz, escutavam lá a propaganda na TV e não podiam rebater. Então, o que acontece, assim, do marketing em ambiente digital, né? Que, inclusive, não existe marketing digital, Sim, né? sim. É o marketing. Claro. É isso, assim, eu acho que muitas coisas que já existiam, elas ganharam uma escala tão grande que acabou, né? Eu não gosto do termo marqueteiro por isso, Justamente assim, por achar pejorativo. E eu vou puxar a sardinha para minha área. Falando da minha área, é muito fácil eu fazer um marketing bom ou mal, vamos falar nesse sentido. Eu gosto de brincar com os alunos, principalmente do MBA, e falar o seguinte, moçada, você chega em casa, difícil é vender pneu. Vender mercado pet food é uma delícia. Porque assim, difícil é você chegar em casa, abrir o Instagram seu... Aí eu começo a rodar promoção de pneu. Falar, pelo amor de Deus. O difícil, fácil, é eu chegar em casa cansado. Aí eu começo a mexer no Instagram e começa a aparecer o vídeo de um gatinho pulando. Aí eu falo, já quero ver. Aí começa a aparecer o gato comendo. Tem coisa mais gostosa que um gato ou um cachorro comendo? Eu falo, nossa senhora. Aí eu olho pro meu pé, tá o Boris deitado no meu sapato. Eu falo assim, eu nem sei que porra é essa? Desculpa lá, mas eu quero. Olha, Boris. É essa ração que eu vou comprar. Olha, filho. Isso é ótimo. Mas é perigoso. Claro. É perigoso. Claro. Porque assim, na internet, falando principalmente desse marketing em ambiente digital, pode ser lindo o vídeo, mas eu tô vendendo o quê? A cenoura com uma abobrinha que cura o câncer do seu cachorro. E aí eu falo, é isso mesmo que eu preciso. Aí eu ligo pro meu veterinário e falo assim, sabe a quimioterapia que eu tô fazendo? Interrompe, claro. Não, para, eu acabei de achar um alimento que mostrou um cachorro antes e depois do câncer e custa R$20, é esse que eu quero. Mas aí é ética, né? Acho que essa é a palavra-chave. É ética, o veterinário faz um juramento, mas são 555 faculdades de veterinário. Então a gente tem que ter esse cuidado na formação desse aluno e se basear em ciência. Sim. E posso pegar um gancho, pegando o que você falou, o Thiago é marqueteiro nesse sentido. Eu incentivo muito meus alunos conversar, que nem a gente está conversando hoje nesse projeto, a fazer vídeos na internet. Claro! Porque você não está se formando, você tem conhecimento, a gente precisa combater as informações errôneas disponíveis com informações corretas. Exatamente, acho que esse é o papel, entendeu? Sim. E, bom, eu sou, claro, uma defensora dessa visibilidade, né? A questão que a gente traz muito é a preocupação ética, e aí eu brinco contigo com usar o termo marqueteiro, porque é igual blogueirinho, né? Às vezes as pessoas... Mas, enfim, normalmente também quem critica é quem não tá fazendo porque não tem coragem. E não é fácil. Você vai tomar... Eu brinquei falando assim, brinquei com o pessoal, brinquei contigo. A Milena trouxe ele é patrocinado pela indústria pet food. Porque a partir do momento que você fala uma verdade e mentira, eu acabei de falar pra você sobre a dieta caseira. Sim. E eu falei assim, olha, a gente fez um estudo na USP. Se você pegar só essa parte do nosso podcast, vai ter. Claro, olha, professor fala que a dieta caseira... não funciona. E se eu quiser explorar o oposto, professor fala... Eu falei essa frase, eu adoro dieta caseira. Aí tá a foto. O Thiago fala que dieta caseira é maravilhoso. Gente, eu não falei nenhum dos dois. Eu falei assim, falei que eu gosto, que é interessante se for completo balanceado. Eu adoro, e eu falo novamente. Mas se for incompleto... Então, assim, tá tudo bem. Você pode ter algo desse lado e desse lado. É como as redes sociais, né, Thiago? Eu, obviamente, vou ser defensora para todas as clínicas que eventualmente nos procurem, ou até pet shops, enfim, que façam redes sociais, que façam marketing em ambiente digital, que façam um site, que façam vídeos, né, etc, etc. Mas... acho que dentro desses critérios, assim, falar a verdade, o que você realmente tem de diferencial. Então, um profissional sério, ele vai sentar contigo e vai te dizer, ok, me fala da tua clínica. Perfeito. Me fala do teu cliente. Com quem que você quer abordar. Com quem você quer falar, né? E aí, enfim, aí abordar isso e não criar um discurso. Eu tenho uma frase, brinco... com as pessoas eu falo, autoridade vazia não para em pé. É verdade. Que é que nem o saco, né? Que não para em pé. Então, também não adianta uma presença digital excelente e aí, né, tu não ter o serviço à altura. É a mesma coisa e eu volto num pensamento, eu sei que volto, mas é porque
A gente não é filho. O veterinário, o banho e tosa, uma empresa que produz caneca para pet, estou dando vários exemplos diferentes, tem que ser sustentável. Então não adianta eu chegar, por exemplo, eu vender algo, eu não entregar algo. Porque quando eu estou falando de veterinária, quando eu estou falando de alimentação, eu estou falando de saúde. Sim. Qual que é o melhor... Eu brinco também. Qual que é o melhor marketing para um veterinário, né? Eu gosto de trabalhar muito, falei, tem um centro veterinário, a questão da internação. Então, o animal ficar internado. Tá. Então, eu vou voltar na história aí do seu pai, com parvovirose, o cachorrinho. Mas, assim, se ele precisasse levar numa internação... Era um cachorrão. Era um como chama? Um Doberman. Doberman. Se ele levasse o Doberman na internação, era comum. Não tô falando errado, não. Que o veterinário chegasse e falava assim, olha, ele tá 2 dias sem comer, mas é porque ele tá ruinzinho. Mas no terceiro, ele vai comer. Ele tá melhorando. O que seu pai fazia? Virava as costas e ia embora. Chegava na tua casa, te contava, ele não comeu, tá 3 dias sem comer. Não é errado. Você já ouviu essa frase, quem for mais antigo. Hoje não pode mais. Então, por exemplo, se eu chegar a falar de nutrição, se você tiver, Deus me perdoe, mas se tiver uma criança que fica internada no hospital de referência, chega o médico e fala assim, olha, tá tudo bem. Tá 3 dias sem comer, mas tá tranquilo. Sim. E hoje tem muito esse comer, mas ele comeu meio sachêzinho. É a mesma comparativa da medicina humana. Se eu chegar no hospital, tá teu filho ali e falou assim, pai, não fica preocupado, comeu a gelatina hoje. Sim. Você fala assim, que hospital é esse? Sim. Então, por quê? Eu tô pegando esse gancho da questão do marketing, que é o seguinte, então vamos explorar o oposto. Olha que legal. Eu tenho um cuidado com esse animal, eu me preocupo com a alimentação, chamo o tutor. Olha, ele está internado, mas você não quer vir dar alimentação para ele hoje? Vem às 6 horas, chega aqui. Eu faço uma carninha moída que ele adora. Vem aqui, vamos dar para ele. O tutor fica tranquilo. Claro. Aí, depois, eu posso, né, ver essa interação, usá-la nas redes sociais com a permissão ou não. Aí vocês sabem mais do que eu. Claro. E depois, o que vende? Vende eu explorar isso depois? O tutor. Eu vejo vários vídeos de internação todos os dias na internet. A hora que meu cachorro fica doente, eu lembro do seu Clóvis, meu amigo. Fala assim, seu Clóvis, o cachorro do senhor também ficou doente? Onde o senhor levou? Aí ele vira e fala assim, eu levei naquele centro veterinário. Aí ele pode até falar, é caro. Mas você não sabe. O Frederico tá ótimo. Sim. Aí, qual que eu vou levar? Lá. Nesse. Mas é o que eu sempre falo, né, para os clientes. A indicação sempre foi e continua sendo a forma mais eficiente. O que acontece é que a gente consegue, através das redes sociais, potencializar 100%. isso. Então, o melhor marketing para uma clínica, por exemplo, é os depoimentos dos ex-clientes e clientes, né? Justamente. Então, você explorar isso seria sensacional, porque, veja, é história, né? As pessoas gostam de se envolver com histórias. Contra histórias não há argumentos. Aí tem um outro... A gente poderia ir mais fundo, falar de storytelling, mas, enfim, vamos fechar aqui em as pessoas gostam de histórias. Você consegue, através de um depoimento, impactar... Antes se falava que impactava 7 pessoas. Você imagina, 7 milhões de pessoas, né? Sim. Então, assim, acho que até um recado para as pessoas que estiverem assistindo é explorar muito os testemunhais, os depoimentos, né? Botar um QR Code ali na saída ou na entrada da clínica, como nos avalie no Google. Isso aí tem um peso gigantesco na tomada de decisão. Enorme. E é triste falar, mas o veterinário não sabe fazer isso. Pois é, porque claro. Porque a gente está falando de pessoas que trabalham... eu fui fazer isso porque eu não gosto de pessoas. Fui fazer veterinário. Não estou falando só do veterinário ter uma clínica. Eu sou empreendedor, eu tenho um banho e tosa, eu tenho um pet. Tu só queria lidar com o pet, mas você vai ter que lidar com o humano, né? Vai ter que lidar e vai ter que lidar com isso. Então, assim, quanto que sabe de marketing? Muito pouco. Eu falo porque nós estamos numa das melhores universidades do país e eles têm poucas disciplinas disso. E isso não é uma crítica à nossa universidade. Não, que é impossível, né? Você aprender gestão, medicina veterinária, marketing e um pouco de jurídico e um pouco de contábil. Que é o que muitos vão fazer se forem empreendedores. Se forem virar empreendedores, mas, assim, vão fazer isso. Você vai precisar desse apoio, desse auxílio.
Entendeu? Aí vem o MBA. Pronto, MBA do mercado pet. Se quiser falar, Thiago, fica à vontade, porque é bacana. Acho que a gente vai, com esse conteúdo, atrair alguns veterinários, Claro, mas claro. principalmente, talvez, atrair... Vamos fazer um passinho atrás. Claro. A maior parte dos alunos da primeira turma do MBA do mercado pet é veterinário ou não é A veterinário? maior parte é veterinário, mas não necessariamente é só veterinário. Exato, porque tem uma mescla ali Sim, boa, muito. né? A gente tem desde cantor sertanejo. Isso eu não Só sabia. explicando, o MBA do Mercado Pet é uma pós-graduação que a gente tem, né? Ela é toda baseada, esse aluno vai ser aluno da Universidade de São Paulo, da USP. Existe um custo, né? Ela Claro, é paga, imagino. mas existe uma carga superior, então tem um número maior de professores USP dentro desse curso. Milena é professora do nosso MBA. Porque sou a parte dos profissionais de mercado que vocês justamente convidaram. isso. Chamamos bons profissionais, referências no assunto, para conversar sobre áreas que... Pô, o Thiago é veterinário, entendeu? Então, assim, mas ele gosta de marketing. Quanto que eu sei de marketing? Nada. Pra gente Não, conversar sabe, num podcast, eu trazendo a visão nutricional sobre isso. Então, esse MBA, só pra gente explicar, ele traz a questão da gestão. Então, ele traz gestão de negócio, gestão de pessoas, marketing, financeiro, logística, para esse veterinário que não tem essa informação. 100% online, né? 100% online, mas para profissionais veterinários, não. Para quem que quer trabalhar no mercado Trabalhar pet. com Então, pet. eu sou advogado, mas tenho um pet shop. Sim. Poxa, é legal tu entender. Então, a gente vai ter professores referências dentro da universidade, mas a gente também vai trazer essa visão do mercado. Claro. Então, a aplicabilidade disso. Lembra que eu te falei que a gente conversou, né, com um dono de um profissional de marketing, dono de agência, que quer atender todas as empresas do setor pet, independente de ser pet care, pet serve, enfim. Para ele, para mim, serve se eu quiser, Claro. como agência, atender Claro. pet shops, por exemplo. Com certeza, Né? com Porque eu certeza. daí vou saber de marketing, mas não vou saber de um monte de outras coisas do setor. Com certeza. Legal. Mas aí a gente consegue unir informação. Então, Você lembra o site pra gente? e agora? Bota no Lettering, bota aqui, vai aparecer em algum lugar. Ou joga MBA USP FMVZ, Acabou, que vai jogar achar. ali, vai achar, com certeza. Mas porque é trazer essa visão que é faltante para esse profissional. Entendeu? Então, sabe que eu anotei um negócio aqui? Anotei 2, eu acho que talvez a gente até feche com esses 2 tópicos. Mas, enfim, primeiro, quando você estava falando de questão ética, depois, de novo, quando você falou de estar rolando o feed, e depois, de novo, quando você falou de não necessariamente que é bom para mim, é bom para o meu pet, porque ele é meu filho, mas é meu filho de outra espécie, eu lembrei muito que, às vezes, eu vejo umas coisas que, na verdade, me dá pena nas redes sociais, assim, que é engraçado, mas aí barra no meu limite, Barra, sim. aonde cada pessoa tem o seu. Que eu lembro muito de um bulldog, inclusive por causa do Boris, mas é uma buldoguinha inglesa também. Ela tá sentada no sofá com as unhas feitas de rosa, né? Pintadas de rosa. Eu não sei como prenderam um bobs, um rolo na cabeça, tá de roupão rosa, Perfeito. né? E como se ela tivesse ali num dia de madame. Tá, é engraçado, sabe assim onde eu tô querendo chegar? Será que ela queria estar ali? Será que é legal pintar as unhas dela? É uma discussão muito legal, porque entramos num tópico chamado bem-estar. Bem-estar animal. E a gente entra nas liberdades, a gente entra numa discussão que é não faltar alimentação, não faltar comida, mas também entramos no aspecto assim, isso é inerente a espécie. Você consegue me entender? E assim... Que é pra gente deixar claro que humanizar não é isso. Não é isso, assim, humanizar eu chamar de filho. Humanizar, então vamos pegar da roupa. Humanizar, eu tenho uma roupa, o Boris usa uma roupa de hot dog. Quando que ele usa? Ele usa no frio. A roupa é de hot dog, imagina um bulldog inglês. Depois você entra nas redes sociais...
ele gosta da roupa. Na Tu verdade, coloca a ela roupa, é ele fala assim, quente. nossa, quentinho. É quente. Às vezes ele vai na porta do armário e fica assim, ó, olhando, tipo, não vai pôr a roupa, tá frio. A partir do momento que eu coloco alguma coisa, e tem alguns vídeos assim, você falou do Bulldog, mas vou pegar de um gato. Tu olha o gato tá desconfortável, ele fica se jogando no chão. Aí eu tô lá rindo, fazendo vídeo, esbarra na questão. Eu tô gerando prejuízos para esse animal. Ele tá confortável? Não, ele tá confortável. Não está confortável. Então, assim, esse é o grande problema. Porque para mim entra muito na ética do marketing. Sim, Por isso que eu com quis certeza. trazer. Porque assim, eu vou fazer um vídeo desse para um cliente, né, hipoteticamente falando, vou fazer um vídeo desse para um cliente, daí eu vou dizer assim, nossa, o vídeo teve 1 milhão de views no TikTok. Sim. Primeiro que eu sou daquelas que não gosto muito dessa métrica, né? Claro, Eu falo, tá, teve view, não teve venda, blá. Posso só dar a visão desses views, Thiago? Principalmente na nutrição de cães e gatos. Se eu fizer um vídeo assim, a gente falando, então vamos gravar um vídeo, o Thiago falando dos benefícios da alimentação animal, vai impactar. Claro, é legal falar da alimentação pet, mas não tanto quando eu falar assim, eu vou falar um vídeo sobre como curar o câncer com jiló e abobrinha. Claro. Porque o que vai acontecer? As pessoas que entendem do assunto vão começar a mandar. Olha, eu vou mandar pro meu grupo de pesquisa. Cara, olha esse cara falando da abobrinha curando o câncer. Pronto, a hora que eu mando para eles, que manda pro outro... E aí a gente começa a tornar proporções. Então, significa que isso é correto? Não. Eu tenho muito cuidado, eu chamo de idiotização. Com a idiotização do teu cliente, você subestimar a inteligência dele. Então, se alguém acha que na disciplina de marketing digital a gente vai falar sobre como deixar o seu bulldog com as unhas rosas para ter milhões de views, não é. Primeiro que isso não converte, né? E segundo, vou te dar um outro exemplo só para você entender. Eu atendo 2 redes de materiais de construção. E para uma delas, o principal concorrente de uma delas, essa uma que eu atendo, de fazer o Merchan Gasparim Materiais de Construção, a principal concorrente, que eu não vou citar o nome, na Black Friday do ano passado, não nessa, o cara pegava produtos e quebrava. Então, ele pegava pisos, ele pegou uma lajota desse tamanho, assim, e falava, aqui na tal, essa lajota, apenas... Essa lajota não, né? Chama cerâmica. Apenas, sei lá, R$29,90, pá! Aí ele ia em outra coisa. Esse não sei o quê, apenas R$19,90, pá! Eu olhei aquilo, eu fiquei escandalizada. Até foi tópico de uma reunião com o cliente, porque ele teve milhares de visualizações. E aí... eu tenho bons clientes, ou a gente acaba atraindo, né? A gente acaba atraindo pessoas que pensam da mesma forma, senão não acaba não virando cliente, né? E aí ela também apavorada. Nesse caso específico, eu fiquei feliz porque tinha muitos comentários negativos. Por que isso? Então, assim, eu fiquei feliz no sentido de que as pessoas não estavam nesse nível de ignorância, vamos chamar, que ignorância é desconhecimento, né? Então, as pessoas, para que perder o produto, para que quebrar o produto, então doa. Sim. Aí outras pessoas falando, nossa, para que quebrar? Imagina quantos vídeos o cara fez, quantos produtos ele perdeu da loja dele mesmo, não, né? Mas, em alguns casos, acho que depende do público, depende do produto. Em alguns casos, as pessoas não estão nesse nível ainda de informação a ponto de criticar. E daí elas gostam, e quando elas gostam, elas engajam. Então, o que é o tal do sucesso na internet? Né? Mas eu gostei do teu termo, que você falou assim, eu não posso subestimar a inteligência do cliente. Então, assim, vai ter tutor, pegando o mesmo exemplo que vai olhar aquilo e falar assim, isso é maus tratos. E é maus tratos. Se a gente levar a fundo essa discussão, alguns desses tópicos são maus tratos. E são animais por animais. Eu não posso também julgar cada um deles. Tem um dog que ama certos tipos de coisa, é uma raça, mas se eu fizer isso num Doberman, já não vai ser o mesmo entendimento. Então, assim, a gente tem que entender o comportamento desse animal. Pegando o gancho, a mesma coisa a gente tem hoje em dia para nutrição animal. Quantas vezes eu vejo vídeo na internet, a pessoa pegando o saco da ração e jogando para cima. E aí fala assim, ou então pulando sobre produtos pet. Gente... é um alimento ali dentro. Então não é uma idiotização. Imagina você pegar alimento, eu fazer um vídeo de um restaurante jogando a comida pra cima. E aí a gente não entra numa discussão, não é filho, a gente não tem cães e gatos abandonados. E aí, olha, a ração joga...
Que é desperdício, Nossa, é gostei desperdício, muito. entendeu? E tem vários. Você É olha na isso internet. que eu te falo, vários. que isso não é marketing, Não é marketing. entendeu? Não é É isso que eu te falo. Infelizmente. E isso denigre a questão, É. os cuidados, entendeu? Ah, eu não tenho uma rede social tão bombada. Gente, é sucesso a qualquer custo? Ou sucesso? O que é sucesso para você? Para mim é ter um posicionamento coerente, ou digital coerente com o que eu sou na vida real, E né? desculpa estar falando muito, mas quando a gente fala de Não, saúde, ótimo. quando a gente fala de veterinária, né? Eu tô falando veterinária, mas não é que tem que ser veterinário. Tá. Mas eu tô falando de um pet shop, eu tô cuidando de vida. Tá. Eu tô falando de um banho e tosa, eu tô cuidando do filho de alguém. Claro. Eu tenho um nome a zelar. Exato. nome. Qual é a tua reputação? Qual é a tua reputação com o filho de alguém? Claro. Não tô desmerecendo o piso, mas assim, o Não, piso ainda posso não quebrar. vale tanto quanto a vida do meu cachorro. Claro. Entendeu? claro. Não vale quanto a vida do meu filho. Que aí a gente Claro. entra no que a gente começou a É conversar muito hoje, que é o filho de alguém. sério, é muito sério. E a segunda coisa, a primeira já rendeu uns 10 minutos. A segunda coisa que eu queria, a gente não combinou, mas eu queria que você abordasse um pouquinho, é o seguinte, trazendo aqui para comunicação, né? Sempre trago para a minha área, a gente vê muito o termo pet friendly. Tá. E tem umas coisas assim que daí, se é cliente meu, eu já conduzo, né? Mas se não é, a gente escuta e fica quieto. Que é daí como consumidora, eu vejo muita plaquinha de pet friendly, que na verdade para mim de pet friendly não tem nada. Né? E o bom, lado bom das redes sociais e de toda essa digitalização é que o consumidor hoje ele é mais informado. Sim. Então, uma plaquinha só já não te satisfaz. Você já, né? Não entra nessa história. Assim como um post em rede social do a Projetual é pet friendly. Tá, mas por quê? Porque a dona gosta de cachorro? O que a Projetual faz de fato? Pode ir pet friendly lá na agência? Se for... Tem bebedouro, comedouro, tem lugar para fazer xixi. Ter conforto para esse animal. Exato. Então, eu queria que só se tu tem alguma fala em relação a isso, porque eu acho que é um termo que banalizou. Muito. Que virou argumento de marketing, né? Virou argumento comercial, mas é um discurso que muitas vezes é vazio. Totalmente vazio. Eu vou dar um exemplo nosso, né? Eu falei, eu sou o pai da Ana Flor, pai do Boris, e esses dias com a Mia a gente foi num restaurante, a gente tá viajando, a gente parou num restaurante que a gente gosta muito, e é pet friendly. Aí a gente entrou no restaurante, entramos, e tava um calor, aquela onda de calor que a gente teve. Ai, sim. A área pet friendly era um container do restaurante, sem ar-condicionado, entendeu? Com piso, como que eu vou explicar? Era um piso que não ficava fresco, entendeu? Aquela coisa que ele absorve o calor. Aí eu virei e falei assim, mas chegamos com o cachorro, uma plaquinha. O Boris já não respira bem. O Boris daquele porque jeito, eu falei né? assim, então, não, a área pet friendly é aquela ali. Aí eu olhei e falei assim, e aí? Aí, como se não bastasse, eu falei assim, puta, vou dar uma água pra ele, né? Claro. Era uma torneira na parede, assim, tu abria a torneira, lembra até, ela tá de lado, assim. Aí jogava água pra onde for. Só pra falar que é pet friendly. Exatamente. O quanto pet friendly é isso? Mas isso causa ruptura na expectativa. E aí que eu falo, isso é marketing negativo. Não bota placa nenhuma, então. Só que olha que legal. Quando a gente tá falando de saúde, olha que bacana o que eu vou trazer aqui. A gente tem os extremos. Eu também não posso fazer um restaurante que o garçom tá passando assim com a comida. E aí abre a cozinha e, nossa, tem 2 gatos ali dentro. Veja bem. Então, assim... Entende que não é os extremos? Eu tenho... Desculpa te interromper, mas eu tenho alguns cafés hoje em dia que, com gatos, por exemplo, mas eu tenho áreas separadas para esse gato. E a preparação do alimento. Preparação do ambiente. Essa área é ambientada, mas eu não posso dar... vou sair com um ovo aqui, eu vou dar pro gato. O ovo pro gato pode comer, mas só um exemplo, assim. Aí eu chego com alimento tóxico pro gato, porque tem alimento tóxico pro gato. Eu vou prejudicar esse animal. Então, assim, até que ponto? Eu também não posso fazer qualquer coisa. Então, é um restaurante, o cachorro tá aqui, ó, no meu colo, e eu tô comendo,
Só que eu também não posso falar que é pet friendly e deixar lá. Mas é por isso que você mesmo falou, né? Por isso que é tão importante essa produção de conteúdo aqui informativa. Porque a gente tem que falar para as pessoas que elas têm que buscar que tem legislação, Total. tem direito dos animais, tem lei A de questão direito dos ética, animais, tem a isso. questão ética e tem a legislação também humana da Anvisa, né? Em relação aos cuidados na E cozinha. se você fizer certinho, aí entra no aspecto fazer direito, e às vezes o resultado não é tão rápido, mas a longo prazo. Cara, é o Imagina feijão esse com mesmo arroz bem restaurante feito. que eu vou com o Boris, com a Ana, chego lá, um ambiente gostoso, climatizado, a Aninha ali com o Boris interagindo, aí eu tiro foto, posto nas redes sociais. Eu posso fazer isso. Ah, marca a gente, ganha um sorvete de... Você entendeu? E aí, putz, aí o meu amigo olha e fala assim, nossa, que lugar gostoso, foi com a Aninha, foi... Isso. Talvez num curto período é muito mais fácil fazer uma plaquinha pet friendly, botar ali e falar assim, olha aí. Mas e no longo prazo? Exatamente. Entendeu? É mais ou menos No outro isso. episódio eu contei de um bar e café que eu atendi, consultoria de marketing. Eles ficam em Porto Alegre. E nem era sobre isso, né? Era consultoria, enfim, Sim. mas ele trouxe para mim os diferenciais e o cenário e tal, e lá realmente é pet friendly, Sim, entendeu? sim, tem tudo. E as pessoas amam, porque é Porto Alegre, é frio, ele tem mantinha, ele Maravilhoso. tem caminha, e aí tem um ambiente externo, então os pets ficam ali e tal. Então, acho que é isso, é se informar, né? Fazer E fazer direito. bem feito e não ter essa pressa, que eu sempre falo também, né? Que as redes sociais trouxeram esse imaginário coletivo do fácil, rápido e barato. Nenhuma empresa para de pé no fácil, rápido e longo barato, prazo, né? Ela vai durar menos de 2 anos, Com como a certeza. maioria, Com certeza. né? Tiago, eu amei o nosso papo. Eu Obrigado, ficaria boa, mais né? 3 Foi. horas É. conversando aqui Muito contigo. rápido. Até vou te fazer rapidinho. Última Claro, pergunta. Imagina. Quer falar de alguma tendência que você Legal. esteja vendo nesse mercado? São muitas, né? Se você quiser se ater ao ao setor de nutrição, Vou né? tentar ser rápida. Primeiro ponto. O mercado pet é uma tendência. Ai, Thiago, tem um material de construção. Não tem nada a ver eu estar escutando vocês falarem. É uma tendência, gente. Daqui a pouco, nós estamos falando... Vai deixar de ir na tua loja para ir na outra Não, aqui. e vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu, solteiro, né? 100% ali. Ele tem 2 cães. E aí ele liga pra mim, viu? Tu sabe onde vende umas portinhas pequenininhas, mas formato de casa pra mim fazer a casinha dos cachorros? Eu tô dando exemplo do material de construção. Eu juro que é real. E eu falo assim, cara, nunca vi. Sim. Nunca vi. Aí você fala assim, cara... Aí eu falo assim, chego pra ele e falo, Gui, tu vai ter filho? Não. Ih, eu tô com a minha esposa, eu juntou, né? Por isso que eu falei, a gente só quer ter os cachorros. Claro. Ele nunca vai construir uma casa pra filhos. É oportunidade de negócio. Mas pro filho peludo. Aham. E aí, imagina, a empresa que fez uma portinha ali pra ele, produziu, ele tirou foto... Cara, acabei de ver na internet. Eu quero também pro Boris. Claro. Então, o mercado pet já é tendência. E não é tendência, mas eu não tenho pet, putz, não. Outro ponto Ficar importante. de olho no mix de produtos seria uma. O que tem para essa abordagem? dica. Começamos Boa, falando que tem boa. mais cães e gatos domiciliados do que filhos. Boa. Poxa, então... Será que eu consigo caminhar por isso? E toda a área consegue caminhar por isso. Toda a área. A gente vai dar... É horrível falar isso, mas da funerária ao material de construção, eu consigo caminhar sobre o mercado pet. Sim. E eu vou pegar o último antes que, né, fica muito longo. Idoso. Tendência do idoso. Porque assim, bem rapidamente, eu chamo de filho, não chamo? Tá. Eu chamo de filho, mas assim, eu gosto de dar esse exemplo. A humanidade, a geração, e quando eu falo geração não é de idade, é a geração... Nós, atualmente, não estamos preparados para ver nosso filho envelhecer. Não estamos, a gente não foi preparado. A gente já viu o filho envelhecer? Não. Mas Thiago, eu já tive um cachorro, era um Doberman. Você chamava de filho? Não, você chamava no máximo de melhor amigo. Hoje você chama o Pug, o Zeca, de filho. Sim. E você vai ver ele envelhecer. Não fique chateada comigo, mas assim... Sim. Você vai viver muito mais do que ele vai envelhecer. E aí eu vou ter que ter um cuidado com a nutrição dele. Eu vou ter que ter um cuidado no banho
tem que ser diferenciado, porque ele é idoso. Eu vou ter um cuidado na caminha para esse pet idoso. Ele tem dificuldade de subir na cama. Sim, então, assim, a gente tem que tá pensar... cheio de escadinha para cachorro na Mercado Livre. Pronto. A gente tem que pensar que o filho de alguém vai envelhecer. E se a gente não está preparado para isso, é uma oportunidade de mercado. Então, a partir do momento que o filho de alguém está envelhecendo, pessoal, eu tô, sei lá, não é o caso, o Boris é mais novo, mas eu tô 13 anos com o Boris. Se houver um produto na internet, um serviço na internet que vai dar qualidade de vida e mais longevidade para o Boris, é esse que eu quero. Tiago, tem estudo, porque a humanidade a gente sabe que está mais longeva, está vivendo cada vez mais. Tem estudos sobre pets, deles estarem de fato vivendo mais? A gente tem aumentado a expectativa de vida média da população. A máxima não. Então, o cachorro mais velho do mundo acabou de sair recentemente, 31 e pouco. Capaz! 31 e pouco, mas é um outlier, assim. E esse animal, mas se eu ver os últimos animais, gato mais velho do mundo, lá em 1996... não aumentou tanto o mais velho do mundo, mas não importa o máximo. Não, a gente tem gente que vive 100 e tantos anos. Sim, mas a média da população... Olha que legal. Nós temos um estudo publicado em 2023 que mostra que a cada ano a média da população aumenta um mês. Então, olha que legal. Os cães de 2013, os de 2014, a média já é um mês a mais. Então, assim, a cada 12 meses, esses cães vivem um ano a mais. Nós vamos ter um limite disso. Claro. Então, existe um estudo também publicado nos braços da Nature que fala o seguinte: o ser humano conseguiria viver 120 a 150 anos. Não conheço ninguém com 150 anos. Mas se a gente desconsiderar os fatores estressores e doença. Aí você fala assim, Tiago, é impossível desconsiderar. Não, é possível. Por que é possível? Porque a partir do momento que a gente evolui na saúde, na nutrição, nisso, naquilo, a gente diminui doença, a gente diminui fator estressor. E quando eu falo estresse, não é estresse da Milena, tô brincando, Tiago, não. É o estresse do estresse oxidativo, de uma alimentação completa, balanceada, saudável. Isso também é. E cuidado, carinho. Então, eu acho que a gente consegue unir essas coisas, a gente aumenta cada vez mais a expectativa de vida e, por que não, trabalhar com esse público? Ninguém vai explorar o idosinho, o cachorrinho idoso, mas é uma oportunidade. Oportunidade de negócio. As pessoas chegam para mim e falam assim, Tiago, você conhece algum produto específico? Poxa, vamos criar, vamos desenvolver. É a oportunidade que a gente tem. Tá bom. Lá no MBA tem TCC, né? Dá para desenvolver produto nesse sentido. Pronto. Claro. Querido, muito obrigada por tu ter prazer, vindo. Imagina. Direto muito de Pirassununga. Que delícia. Foi ótimo, passou super rápido. Gente, obrigada por terem nos acompanhado. Quer deixar as tuas redes sociais? Pode deixar, é @thiago.vendramini. Thiago com TH. Instagram e LinkedIn? Mesmo, Thiago Vendramini no LinkedIn, mas vai achar. Vai achar, tá joia. Com certeza. Obrigado. Gente, se inscrevam no youtube.com/Projetual Comunicação, procurem Projetalks no Spotify, que dá daí para tomar banho e nos acompanhar, né? Você tá lá no trânsito e vai aprendendo, escutando. E até o próximo episódio. Obrigada. Um beijo.